A Ucrânia luta não só contra a Rússia. Eles usam as armas russas para humilhá-los. Os tanques e munições que Putin enviou para esmagar a Ucrânia agora estão sendo usados contra suas próprias forças. É quase perfeito demais. As preciadas máquinas de guerra da Rússia, deixadas para trás na retirada, agora sendo usadas contra eles pelas mesmas pessoas que pretendiam derrotar. Enquanto as tropas de Putin lutam, a Ucrânia tem aproveitado tanques, artilharia e munição russos abandonados, transformando as próprias armas da Rússia em ferramentas para sua destruição. A ironia suprema? A Ucrânia está provando que as chamadas armas superiores da Rússia são melhores nas mãos ucranianas. Como isso aconteceu? Surpreendentemente, não é apenas sorte para a Ucrânia. Há uma história mais profunda de como eles usaram o arsenal da Rússia contra eles mesmos, envolvendo táticas inteligentes e oportunidades inesperadas. Tudo começa com o legado militar soviético da Ucrânia. Mas isso é apenas o começo. Eis o que queremos dizer. No começo da guerra, a Ucrânia dependia principalmente de seus próprios suprimentos militares, que vinham da antiga União Soviética, da qual a Rússia fazia parte. Como um ex-país soviético, a Ucrânia herdou a maioria de seus sistemas militares, armas e até táticas da União após sua dissolução. Outro excelente e mais recente exemplo é o fato de que ambos os países usaram tanques da era soviética. Do lado da Ucrânia, esses são os T-64 e T-72, e os mais modernizados T-80. Esses tanques eram sobras da União Soviética, mas os ucranianos também os retiraram de seu fornecimento doméstico. Polônia, República Tcheca e outros países do leste europeu doaram mais de 340 tanques T-70 e 2 variantes à Ucrânia. Além disso, a Holanda e a Dinamarca doaram mais de 80 T-72 divididos entre modelos antigos retirados do armazenamento e reformados para torná-los aptos para combate, e versões atualizadas para incluir melhores eletrônicos. Estima-se que a Ucrânia possua cerca de 520 tanques T-72. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte doaram equipamentos modernos, como os tanques Abrams, Challenger e Leopard. Então, por que há tanto foco em fornecer várias versões dos T-72 da era soviética? O exército ucraniano só possuiu tanques de origem soviética, então suas tropas foram treinadas por muito tempo para operá-los, ao invés de equivalentes ocidentais. Além disso, os tanques ocidentais e os tipos T têm poder ofensivo semelhante, mas geralmente usam munições diferentes. Portanto, a Ucrânia precisa solucionar dois problemas distintos. O país tem utilizado seus próprios tanques e munições. Se faltar munição, a Ucrânia precisará encontrar um fornecedor, pois sua produção doméstica cobre apenas as necessidades dos veículos que possuía antes da guerra. E enquanto a Ucrânia foi uma grande exportadora de armas durante os anos 2010, atualmente está usando munições a uma taxa muito maior do que pode produzir. O segundo problema é que o país não produz munições para os veículos e sistemas ocidentais. Ele depende completamente de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como Estados Unidos ou Reino Unido, para fornecer a munição para esses sistemas doados. Os Estados Unidos também buscaram, em outros países, munições soviéticas e as enviaram rapidamente para a Ucrânia. Grande parte desses países obteve munição da União Soviética, Rússia ou Ucrânia nas últimas décadas. De certa forma, essa munição está sendo disparada de volta contra soldados e tanques russos. O mais interessante é que a Ucrânia também está usando tanques russos T-90. O T-90 é um tanque totalmente russo, sendo o T-90M a última atualização do design do T-72. Esses tanques são inteiramente fabricados na Rússia e não foram exportados para a Ucrânia. O T-90M, em teoria, tem poder ofensivo similar ao M1 Abrams, mas carece de mobilidade e tem falhas defensivas críticas exploráveis por mísseis antitanque. Este tanque de batalha principal é operado principalmente pela Rússia e usado por menos de 12 países, a maioria aliados ou parceiros comerciais russos. Naturalmente, nenhum desses países forneceu seus próprios T-90 para a Ucrânia para a guerra. Apesar disso, a Ucrânia obteve algumas peças de qualquer forma. A resposta é simples. A Rússia, de certa forma, doou os tanques para a Ucrânia, como resultado de suas ofensivas de invasão fracassadas. Para a maioria, a Rússia falhou em causar um impacto significativo na frente oriental na região de Donbass, na Ucrânia. Com as mudanças nas linhas de frente e fronteiras durante a batalha, o exército ucraniano frequentemente obrigou as tropas russas a abandonar postos improvisados. Às vezes, esses soldados seriam capturados ou obrigados a fugir, abandonando seus veículos. De acordo com alguns relatórios, a Rússia perdeu mais de 100 dos melhores tanques do mundo, segundo Putin, para a Ucrânia durante a guerra. Mas nem todos os veículos foram destruídos. Em meados de 2024,
Imagens online mostraram o exército ucraniano utilizando um T-90M recuperado em boas condições do campo de batalha. A Rússia ainda não possui um tanque superior ao T-90M. O T-90 deveria ser substituído pelo T-14 Armata, um tanque de batalha principal mais moderno e reforçado. No entanto, apenas uma dúzia ou mais de Armatas foram produzidos, sendo retirados do campo de batalha poucas semanas após sua implantação. Pode-se argumentar que os melhores tanques russos têm sido os obsoletos T-72 e até T-64, já que a Rússia possui milhares deles em estoque, sendo tão relevantes quanto os blindados modernos no contexto geral da guerra. Retornando ao T-90, a aquisição desses tanques pela Ucrânia e Rússia é essencial para seus exércitos. O motivo está no treinamento citado e na disponibilidade de munição produzida no país. Por ser baseado no T-72, tanque que as tropas ucranianas têm grande familiaridade, o T-90 pode ser utilizado quase que imediatamente. Além disso, os tanques utilizam os mesmos canhões de alma lisa de 125 mm 2A46M, indicando que a Ucrânia deve possuir munição suficiente para os veículos mais modernos. Além disso, não são apenas os tanques que a Ucrânia tem recuperado de operações bem-sucedidas. Quando o exército ucraniano captura um posto avançado ou linhas de abastecimento russas, invariavelmente encontra munição ou armamento deixados para trás pelos russos. Toda a munição não diretamente compatível com as armas e sistemas usados atualmente na Ucrânia também é recuperada e bem aproveitada. A munição é enviada de volta para bunkers especializados, onde técnicos leem as informações técnicas de cada peça. Assim, quase toda a munição é desmontada em seus componentes básicos ou reutilizada em outros projetos. Um exemplo de reutilização da munição russa, especialmente minas ou mísseis antitanque, é armar drones comerciais. A guerra de drones tem sido devastadora para ambos os lados. Estes não são os grandes e caros drones que os Estados Unidos têm usado em sua guerra ao terror, como o MQ-9 Reaper. Ucrânia e Rússia possuem drones de reconhecimento e caça militares em escala semelhante, como o TB-2 Bayraktar turco, e algumas inovações domésticas, embora em menor quantidade. Contudo, a maioria do exército de drones é formada por drones normalmente usados para fotografia e vídeo. Esses drones, geralmente provenientes da China, são extremamente baratos para produzir ou comprar, frequentemente custando apenas algumas centenas de dólares. Compare isso com o preço dos drones militares, que podem custar milhões. Os engenheiros ucranianos pegam a munição recomissionada deixada pelos russos e a acoplam aos pequenos drones. Isso transforma cada drone em um kamikaze controlado remotamente e manobrável. Apesar de não terem o alcance para competir com os gigantes da indústria, esses modelos se mostraram eficazes. O drone normalmente voa de 10 a 15 milhas, com o operador oculto da vista e detecção. Em alguns casos, o drone carrega uma mina anti-tanque. Em outros, é uma bomba antipessoal. Mas, de qualquer forma, os drones têm uma missão simples: encontrar e destruir uma fortificação ou tanque russo. É justamente onde as diferenças dos tanques se destacam. Apesar das inovações do T-90, ele ainda tem uma falha vital que esses drones podem explorar. O carregamento de munição no tanque é automatizado, diferente dos modelos ocidentais. A munição extra fica abaixo da torre, em um invólucro com uma camada protetora relativamente fina. Se atirado em um ângulo preciso abaixo ou acima do tanque, um projétil explosivo pode detonar a munição, gerando uma onda de choque que atinge o compartimento principal. O fenômeno foi apelidado de decapitação explosiva, pois a torre principal do tanque é lançada para fora do corpo pela pressão da explosão. Já os tanques ocidentais geralmente têm um tripulante que carrega manualmente a munição, normalmente armazenada mais próxima à torre. No caso do Abrams, por exemplo, a munição fica em um compartimento especial anexo à torre, com uma porta à prova de explosão que abre para fora se atingido. Isso redistribui o choque da explosão e minimiza o risco de todo o tanque explodir junto com a munição. O pequeno tamanho dos drones comerciais permite que eles manobrem ao redor e nas posições exatas necessárias para danificar seriamente os tanques russos. Além disso, com um custo de produção tão baixo e o fato de que a Ucrânia pode reutilizar a munição deixada pelos russos, a economia da guerra está trabalhando contra a Rússia, que normalmente teria um orçamento militar muito maior e um arsenal de munições para usar. A matemática é simples. Segundo o Batalhão Aquiles da 92ª Brigada, o relatório de abril de 2024 estimou que manter o batalhão e o equipamento de drones custa cerca de 15 milhões por mês, ressalvando que o batalhão estava estimado em aproximadamente metade do seu tamanho naquele momento. O relatório afirma que em abril de 2024, o batalhão causou cerca de 100 milhões de dólares em danos ao exército russo, incluindo tropas, veículos e infraestrutura.
A grande diferença nas perdas infligidas à Rússia por um único batalhão mostra os severos avanços operacionais e organizacionais que a Ucrânia teve que passar para obter vantagens ao longo da guerra. O principal uso desses drones tem sido em ataques noturnos e escalonados. Os drones são quase imperceptíveis em câmeras térmicas e de visão noturna, permitindo que se aproximem sorrateiramente do inimigo para lançar ataques de precisão devastadores, eliminando estoques vitais de munição ou veículos. Em certos casos, o alvo é uma pessoa específica, geralmente um operador de drone inimigo. Como Ucrânia e Rússia desenvolveram táticas semelhantes com drones comerciais fornecidos direta ou indiretamente pela China, ambos os países estão famintos por operadores de drones treinados para suas forças militares. Geralmente, esses operadores têm experiência com drones comerciais usados para hobbies como corridas ou fotografia. Anos após o início da guerra, eles se tornaram recursos indispensáveis para as forças militares de cada país. No início de janeiro de 2024, operadores ucranianos conseguiram localizar e matar o famoso operador de drones russo Moisei, creditado com um ataque a 31 barcos e a morte de quase 400 soldados em uma das missões vitais. No final, os batalhões de drones usam peças substituíveis e munições reutilizadas, obtidas de seus próprios suprimentos ou encontradas em fortificações inimigas abandonadas. Porém, os operadores de drones são mais valiosos para ambos os lados do que o equipamento em si, e a Rússia pode estar perdendo esses homens mais rápido do que consegue substituí-los. Segundo as últimas estatísticas do Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia perdeu mais de 670 mil soldados durante a guerra. Considerando que relatórios do Ministério da Defesa russo sugerem que o exército assina cerca de 400 mil novos contratos militares por ano, excluindo recrutas que não podem ser enviados para a linha de frente, é provável que o exército russo esteja usando todo o seu pessoal experiente. Alternativamente, as ondas de soldados que a Rússia está jogando nas linhas de frente estão sendo substituídas rapidamente por novos recrutas, acumulando ainda mais perdas, pois esses soldados provavelmente não têm experiência suficiente para uma guerra dessa escala. Alguns estrategistas ocidentais sugeriram que a Rússia perderá 1 milhão de soldados até o início de 2025, implicando que a taxa de mortes e ferimentos graves de seus soldados só aumentará. Cada soldado russo morto na Ucrânia também pode deixar para trás munição e armamento não utilizados. Se a Rússia perder soldados mais rapidamente, fornecerá mais armas e equipamentos ao exército ucraniano. Com a relação custo-efeito desproporcional de um único batalhão de drones ucraniano, o futuro da guerra na Ucrânia parece simples, porém sombrio para ambos os lados. Drones seguirão sendo enviados às frentes de batalha para ataques precisos, enquanto soldados serão designados para coletar e recuperar suprimentos para abastecer os batalhões. Uma possível falha nesse plano é o acesso da Rússia à artilharia de médio a longo alcance. A Rússia tem imposto sua vantagem numérica sobre a Ucrânia, principalmente através de seus maiores arsenais de artilharia, tanto rebocada quanto não rebocada. Para enfatizar, um relatório indica que a Rússia produz cerca de 3 milhões de munições de artilharia anualmente. Por outro lado, os 32 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte só enviaram cerca de 1,2 milhão de projéteis para a Ucrânia anualmente, sem usar seus próprios estoques de munição. Apesar do Ministério da Defesa ucraniano afirmar que a Rússia perdeu perto de 20 mil sistemas de artilharia, não parece haver falta deles no campo de batalha. Isso é especialmente perigoso, considerando que a Rússia possui, inquestionavelmente, alguns dos sistemas de artilharia mais avançados do mundo. O 2S-19, versão modernizada da artilharia 2S-3 soviética usada por Ucrânia e Rússia, tem modelos projetados para atingir uma taxa de fogo de cerca de 9 a 10 disparos por minuto. Compare isso com veículos de artilharia ocidentais, que geralmente disparam de 1 a 4 projéteis nesse intervalo. Além disso, essa artilharia pode ser apoiada por peças de sapo da era soviética, criando uma fronteira intransponível para os ucranianos sob risco de bombardeio intenso. A artilharia é uma das poucas maneiras que a Rússia evitou ser totalmente aniquilada por drones kamikaze ucranianos. Os drones geralmente têm um alcance de cerca de 15 milhas, enquanto a artilharia de curto alcance tem um alcance de pelo menos 20 a 30 milhas. No entanto, os ucranianos estão lutando com a artilharia, parcialmente fornecida pela própria Rússia, como mencionado. Um exemplo é uma antiga arma de artilharia rebocada da Segunda Guerra Mundial. Construída pela União Soviética, a arma foi utilizada contra a Alemanha nazista em 1944. Após 8 décadas, ela saiu dos estoques deixados pela União Soviética para a Ucrânia. Ironicamente, a Alemanha tem sido responsável por doar a munição vital que essas armas podem usar.
A tática ucraniana para usar a artilharia se liga a como o exército tem usado drones. Os ataques de artilharia de médio alcance prejudicam as posições inimigas. Os drones são usados para reconhecimento ou para eliminar operadores de drones inimigos, e então o resto do exército pode avançar para reivindicar o prêmio. Mais munição e armas, o processo é cíclico. A Ucrânia intensificou seus ataques com mísseis de longo alcance, mirando linhas de suprimento vitais atrás da frente de batalha, dificultando o reabastecimento das tropas russas com munição. A Ucrânia aperfeiçoou a arte da guerra de atrito moderna, mecanizando e otimizando o processo para usar o mínimo de mão de obra e armas ocidentais. Porém, a Ucrânia ainda necessita de todo o auxílio possível. As doações ocidentais são essenciais para evitar que a Rússia domine a Ucrânia pelo ar ou use seus mísseis para atacar o interior do país. Apesar de tudo, a Ucrânia obteve uma invasão que impulsionou o moral do país. A invasão de agosto de 2024, em Kursk, mostrou o quão organizado é o exército ucraniano comparado ao russo. A resposta tardia do Kremlin à invasão em Kursk permitiu que a Ucrânia ocupasse um território equivalente ao que perdeu em Donbás nos 7 meses anteriores. O cruzamento de uma das linhas vermelhas da Rússia, com a invasão de seu território e as dificuldades do exército russo em montar uma contraofensiva significativa, levaram o Ocidente a crer que as tropas russas estão menos dispostas a lutar nas guerras de Putin do que nunca. Além disso, um ataque de drone bem-sucedido a Moscou, apenas um mês depois, mostra que as defesas antiaéreas da Rússia não são tão impenetráveis quanto pareciam. A invasão de Kursk e a ameaça de novas ofensivas significativas do exército ucraniano sugerem que a guerra de drones na frente oriental está sendo eficaz. Acredita-se que a Rússia está perdendo mais soldados, armas e munições do que nunca. Sua capital agora está nos sites ucranianos para ataques de mísseis. Membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte discutem se devem usar suas doações de artilharia de longo alcance para atacar ofensivamente dentro da Rússia. A combinação desses fatores pode dar ao exército ucraniano uma chance real não só de repelir a Rússia, mas também de vencer a guerra e fazer demandas significativas nas negociações de paz subsequentes. E isso se deve em grande parte à engenhosidade ucraniana em reaproveitar e fazer bom uso da munição e do armamento resgatados dos russos que abandonaram seus postos. Mas o que você acha? Quanto tempo durará a guerra na Ucrânia? Comente abaixo e valeu por assistir. Confira como os aviões de papel ucranianos estão destruindo o exército russo, ou veja este outro vídeo.